Sexta-feira, 13 de outubro de 1307. Uma data gravada a ferro e fogo nos anais da história, não por um acaso sombrio, mas por um plano meticulosamente orquestrado nas profundezas do poder. Ao amanhecer, enquanto a França ainda despertava, o impensável se desenrolou. Uma onda de prisões varreu o reino, silenciando uma das ordens de cavalaria mais lendárias e temidas da cristandade. Os cavaleiros templários, outrora pilares de força e fé, viram seu mundo desabar em questão de horas. Como uma organização tão influente, tão rica e tão experiente em batalha pôde ser subjugada com tamanha precisão e velocidade quase da noite para o dia? Esta é a crônica de uma traição real, de ordens secretas e da operação coordenada que selou o destino trágico dos templários. Os Cavaleiros da Ordem do Templo, fundados no início do século XII, com a nobre missão de proteger os peregrinos cristãos na Terra Santa, haviam transcendido suas modestas origens. Ao longo de quase 200 anos, acumularam vastas riquezas, terras por toda a Europa e um poderio militar e financeiro que rivalizava com o de muitas coroas. Sua rede bancária era sofisticada, seus guerreiros eram a elite das cruzadas, e sua influência se estendia até os mais altos escalões da Igreja. Eles eram monges e soldados, respondendo em última instância apenas ao Papa. Mas essa autonomia e opulência começaram a gerar cobiça e desconfiança. Na França, o rei Filipe IV, conhecido como o Belo, enfrentava sérias dificuldades financeiras, em grande parte devido às suas próprias guerras dispendiosas. O tesouro dos templários, guardado em suas comanderias, especialmente no Templo de Paris, era uma tentação irresistível para um monarca endividado e determinado a consolidar o poder absoluto em suas mãos. Filipe já havia demonstrado sua crueldade e falta de escrúpulos, expulsando os judeus da França e confiscando seus bens, e não hesitaria em usar a máquina do Estado contra qualquer um que considerasse um obstáculo. A engrenagem da destruição começou a girar em segredo absoluto. Filipe IV e seu principal conselheiro, o astuto e implacável Guillaume de Nogaret, um homem cuja família, ironicamente, havia sofrido perseguições religiosas no passado, arquitetaram um plano audacioso e sinistro. Durante meses, ordens seladas foram preparadas e enviadas a todos os senescais, bailios e oficiais reais por todo o território francês. Essas cartas continham instruções precisas e aterradoras, mas com uma diretiva crucial. Só poderiam ser abertas ao amanhecer de um dia específico, sexta-feira, 13 de outubro de 1307. A escolha da data, embora hoje envolta em superstição popular ligada aos templários, foi puramente estratégica, visando uma ação simultânea e avassaladora que impedisse qualquer tentativa de resistência ou fuga. O sigilo era tão extremo que nem mesmo os oficiais de mais alto escalão sabiam o conteúdo completo das ordens até o último momento. O objetivo era claro: prender todos os templários na França, confiscar seus bens e esmagar a ordem de uma vez por todas. E então, a madrugada daquela sexta-feira sinistra chegou. Enquanto os primeiros raios de sol tocavam as torres das igrejas e castelos, as portas das comanderias templárias por toda a França foram abruptamente arrombadas. Senescais, bailios, soldados e sargentos do rei, agindo sob as ordens recém-reveladas, invadiram os domínios templários. Os cavaleiros, muitos deles idosos, outros dedicados à administração e à oração, foram arrancados de seus leitos, pegos completamente de surpresa. Relatos da época, embora por vezes enviesados, pintam um quadro de confusão e choque. Não houve resistência significativa. A magnitude e a coordenação da operação eram simplesmente esmagadoras. Em Paris, o próprio grão-mestre Jacques de Molay foi preso,
Ele, que havia sido chamado à França pelo Papa Clemente V sob o pretexto de discutir uma nova cruzada, encontrou-se prisioneiro de um rei que outrora o tratara com aparente respeito. A surpresa foi total. Os templários, guerreiros endurecidos por batalhas no Oriente, foram desarmados e acorrentados como criminosos comuns em sua própria terra por ordem de um rei cristão. As acusações que logo viriam à tona eram horrendas e visavam destruir não apenas seus corpos, mas sua reputação e legado. Heresia, blasfêmia, adoração de ídolos, sodomia e práticas financeiras corruptas. A precisão da operação foi brutal. Em um único dia, a espinha dorsal da Ordem dos Templários na França foi quebrada. Milhares de cavaleiros, sargentos e servos da ordem foram detidos. Os bens dos templários, desde vastas propriedades rurais até o cobiçado tesouro em Paris, foram imediatamente colocados sob sequestro real. As ordens de prisão, como a famosa instrução que teria circulado, afirmando "Deus não está contente, temos inimigos da fé no reino", eram carregadas de uma retórica que visava justificar a violência e a traição. Filipe IV precisava não apenas do dinheiro dos templários, mas também de destruir sua imagem para legitimar suas ações perante o povo e a cristandade. O choque inicial dos templários deu lugar ao horror, à medida que as acusações eram formalizadas e os interrogatórios, frequentemente acompanhados de tortura pela Inquisição, que Filipe pressionou para agir, começavam. Muitos, sob coação indescritível, confessariam os crimes mais absurdos, confissões essas que seriam usadas para selar o destino da ordem. O Papa Clemente V, inicialmente hesitante, logo cedeu à pressão massiva do rei francês, emitindo a Bula Pastoralis Praeeminentiae, que ordenava a prisão de todos os templários em toda a cristandade. Embora em outros reinos a perseguição não tenha atingido a mesma ferocidade que na França, o golpe foi fatal. Em 1312, no Concílio de Vienne, a Ordem dos Templários foi oficialmente suprimida pela bula papal Vox in excelso, não por condenação direta de heresia em todos os casos, mas sob o pretexto de que a Ordem estava demasiado manchada pelas acusações para continuar existindo. O destino final de muitos cavaleiros, incluindo Jacques de Molay, que mais tarde se retratou de sua confissão forçada e proclamou a inocência da ordem, foi a fogueira. O evento da sexta-feira 13 de 1307 não foi apenas a prisão de um grupo de homens, foi um divisor de águas. Demonstrou a crescente consolidação do poder monárquico sobre todas as outras instituições, inclusive as religiosas transnacionais. Revelou a fragilidade de uma organização poderosa quando confrontada com um Estado determinado e inescrupuloso. A eficiência da operação secreta de Filipe IV e a subsequente destruição dos Templários deixaram uma marca indelével na história, alimentando séculos de lendas, teorias da conspiração e um fascínio duradouro pela figura do cavaleiro caído. Aquele amanhecer sangrento foi o início do fim para os pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, um fim que ecoaria através dos tempos como um testemunho sombrio da complexa dança entre poder-fé e a implacável marcha da história. A história dos Templários, com seu ascender glorioso e sua queda trágica, ecoa profundamente até os nossos dias, um testamento sombrio e poderoso sobre as complexidades da ambição humana, a fragilidade das instituições e a busca incessante pela verdade por trás dos véus do poder. O que aconteceu naquela sexta-feira 13 não foi apenas um evento histórico, mas um alerta atemporal. Se você deseja continuar a desvendar os segredos mais profundos e as narrativas ocultas que moldaram o nosso mundo e fortalecer sua compreensão sobre as forças que ainda hoje influenciam o destino da humanidade, inscreva-se em nosso canal.
Junte-se à nossa comunidade de exploradores da verdade e pensadores críticos. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer a complexa e fascinante saga dos Cavaleiros Templários e para que as lições do passado iluminem nosso presente. A verdade espera por aqueles que ousam buscá-la.